Olá, eu sou Giovanni de Souza e eu ajudo pessoas comuns e profissionais a se tornarem apresentadores confiantes e, com isso, falar bem, conquistar pessoas e obter resultados. Bem-vindo a essa série de lives, onde eu estou fazendo um aquecimento de preparação para a grande Masterclass que vai acontecer no dia 4 de agosto, que é o dia do meu aniversário, 55 anos, Giovanni, onde eu vou apresentar o método que eu desenvolvi, que me ajudou e ajudou muitas pessoas a se tornarem apresentadores confiantes. E eu vou esperar você lá no dia 4 de agosto, vai ser a grande Masterclass. E bem-vindo a essa série, então, de episódios, onde eu mostro e apresento a você obstáculos e atalhos para você se tornar um apresentador confiante. E hoje eu escolhi um tema que você vai gostar, o medo. O medo. Muitas vezes, se você entrar lá no YouTube, vai perceber que tem muita gente falando sobre o medo de falar em público, o medo de falar em público, e é um dos 3 maiores medos do Brasil. Olha só, o medo de falar em público. E como o meu propósito desse projeto é ajudar você, profissional, que tem um foco no trabalho, no aperfeiçoamento, na melhoria da sua carreira, crescer na sua carreira profissional e apresentar melhor os seus relatórios, ou se você é um profissional liberal e precisa fazer venda, precisa vender seu produto, se você é um dentista e precisa vender um plano, apresentar um plano de cuidado para um cliente seu, se você é uma nutricionista e precisa conseguir fazer um plano também para ele, se você é um advogado, enfim, se você é um profissional liberal, se você é um profissional que está iniciando a carreira, se você é um profissional que terminou a graduação, precisa fazer o TCC, independente de que nível profissional você esteja, o projeto é ajudar você a ser um apresentador confiante. E hoje eu escolhi um tema que é muito interessante e que vai ajudar você, o medo. E eu coloquei lá um medo bom para o apresentador confiante. Mas primeiro, Giovanni, o que é o medo? O que é o medo? O medo é uma das 6 emoções básicas do ser humano. Então o medo é uma emoção. E aí nós temos 2 estudiosos, eu marquei aqui, Paul Ekman, um dos maiores psicólogos do século XX, está entre os 10 maiores psicólogos do século XX, escritor, psicanalista, e Eric Bernet, o cara que, junto com a psicanálise e com a psiquiatria, ele estudou o comportamento e as emoções humanas. E hoje nós vamos tratar então do medo, uma das 6 emoções básicas do ser humano. Quais são as 6, Giovanni? A primeira é, eu separei por um conjuntinho de 2, 2 e 2. Então, o medo e a surpresa. Então, o medo é uma emoção, a surpresa também é uma emoção. A raiva é uma emoção e o nojo é uma emoção. A tristeza e a alegria também é uma emoção. Essas são as 6 emoções básicas de todo ser humano. Eu vou tratar hoje do medo. E o Eric Bernet e o Paul Ekman, eles fizeram um estudo da face do ser humano associado às emoções. Então, quando nós expressamos através das nossas ações do dia a dia, expressões faciais e as emoções internas. E aí você pode perceber que realmente, quando uma pessoa está com raiva, ela faz a cara da raiva. Quando ela está com nojo de alguma coisa, ela também faz. Ela não consegue esconder. Eu sou um estudioso do rosto humano e eu sempre digo que eu leio o rosto. E é muito interessante quando a gente lê o rosto, como a gente consegue perceber realmente internamente como as emoções ela agem. Mas hoje eu escolhi o medo. O medo, então, ele é uma dessas 6 emoções básicas. E o medo faz parte da vida do apresentador confiante. O medo faz parte da sua vida, nesse momento que nós estamos vivendo aí. Mas então a primeira coisa que é importante saber, o que é o medo, Giovanni? Então o medo é uma emoção.
E ele sendo uma emoção, ele tem uma carga de energia. O medo é energia. Então, o nosso cérebro, e aí eu vou explicar para você o que é, e aí o que não é, e um jeito certo e um jeito errado, de como que a gente controla isso. Eu vou falar primeiro o que é o medo. O medo bom, que eu falei hoje para você, é o medo seguinte. Todos nós, então, sabendo que é uma emoção básica, ela faz parte da nossa experiência. O nosso cérebro, ele tem, eu vou avaliar isso, tem vários nomes hoje, tanto pela neurociência como pela psiquiatria, psicologia. Nós temos no nosso cérebro dois sistemas. Eu posso dizer que é como se tivesse duas caixinhas que conversam conosco o dia inteiro. Tem uma caixinha que diz que é para você fazer dieta, e tem outra caixinha que diz para você que não, que dieta faz um esforço muito grande. Você vai ter um esforço muito grande. Tem um outro que diz que é para você fazer atividade física, e tem outro que diz que não, que é melhor ficar sentado no sofá, assistindo Netflix, sentado na mesa, comendo um amendoinzinho. Tem um cérebro dizendo, tem um lado do cérebro dizendo para você que é para você fazer determinada coisa, e tem outro mandando você não fazer. E com isso a grande maioria das pessoas acaba procrastinando. Então nós vamos chamar isso de sistema 1 e sistema 2, mas também tem lá um outro estudo que diz que tem o sistema límbico e o sistema neocortex, que é o sistema inteligente, onde nós nos diferencia dos animais, por isso que nós temos a capacidade de raciocinar, de pensar e de falar, e os animais não têm isso, eles se comunicam entre eles, mas nós temos então também uma outra forma de explicar isso como um cérebro, um lado do cérebro racional e um outro emocional, uma inteligência emocional, uma inteligência intelectual, onde uma trabalha mais a razão e a outra trabalha a emoção. Então tudo isso é o nosso cérebro. Mas eu vou trabalhar com vocês seguindo a seguinte teoria, tá bom? Tem um lado, se eu ficar falando neocórtex, falando sobre sistema límbico, isso é muito científico. Eu vou falar para vocês assim, ó, sistema 1 e sistema 2, tá legal? Então assim, ó, tem dentro da nossa estrutura cerebral um sistema que ele é, o que a gente pode dizer que ele é mais animal, que ele se preocupa com a sobrevivência nossa e a procriação. Ele só cuida disso. E tem um outro que ele se preocupa com todo o restante das coisas. Ele se preocupa com o seu trabalho, ele se preocupa com a sua carreira, ele se preocupa com o seu relacionamento com as outras pessoas, ele se preocupa fazendo com que você cresça profissionalmente, que você se relacione bem com as pessoas. E o outro lado, ele tenta sempre proteger você. Ele sempre tenta guardar energia para que você possa ter armazenado energia para sobreviver. Então ele está preocupado com a sua sobrevivência. Então se você começa a gastar energia fazendo uma atividade física, esse lado diz assim para você, ei, fazer atividade física você vai gastar muita energia e isso não é bom, isso coloca você em risco. Se acontecer alguma coisa com você, a sua sobrevivência está em risco. Então ele está sempre tentando proteger, tentando guardar você na caverna. Ele sempre quer deixar você quietinho dentro da caverna, protegendo você dentro da caverna, porque ele é antigo, ele é primitivo. Então ele quer que você fique lá dentro da caverna, para que você não saia de lá, porque daí você está seguro. Mas obviamente quem fica dentro da caverna fica seguro, mas perde uma série de oportunidades. Não consegue descobrir a lagoa, não consegue descobrir as flores, não consegue descobrir a noite enluarada, com estrelas, percebe? Isso é primitivo. Então eu vou falar para vocês hoje o que é o medo. Então o medo é essa emoção que está dentro desse nosso cérebro. E esses dois sistemas, ele não consegue distinguir o que é real e o que não é real. Então significa o seguinte, que quando você constrói pensamentos, esses dois sistemas interpretam que os pensamentos se transformam em energia real. Então, quando você tem medo, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, e aí por que as pessoas têm medo de falar em público? E eu vou falar para vocês 4 tipos de medo. E o medo que eu estou dizendo para você que é o medo bom, é o medo natural. O medo natural que todos nós temos, que nos protege, esse é o medo bom. O medo bom é o medo natural.
E qual que é o medo ruim? O que não é o medo bom, Giovanni? O medo irracional, o medo desproporcional e o medo irreal. Esses três medos, eles não são bons. O desproporcional, o irracional e o irreal. E o medo natural, ele é bom. Por que ele é bom, Giovanni? Eu vou contar um exemplo para você de uma história. Por exemplo, eu tive já várias oportunidades de falar em muitos lugares. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fui convidado para fazer uma palestra em Maringá. A Indústria e Comércio de Maringá fez um convite, eu era consultor do Senac, era instrutor do Senac de Curitiba e fui convidado para ir a Maringá. E daí então eu sei que eu vou ir a Maringá, vou falar para os empresários, para os grandes empresários da região, para todos aqueles que são do sindicato, dos sindicalizados, né, que são da associação comercial. Aí eu chego lá, tem quase 1000 empresários num ambiente. De todos os tipos, eu não sei quem são, estão lá me olhando. Aí eu tenho que ir lá na frente. Como eu sabia que eu ia enfrentar, eu sabia quem era esse ouvinte, sabia quem eram meus ouvintes, eu me preparei. Então, durante um tempo, eu fiz uma preparação toda, mas havia, sim, um medo natural de quem é meu ouvinte, porque eu sabia quem era meu ouvinte. Uma cidade importante do país, uma cidade importante do Paraná, uma cidade que é destaque econômico e empresarial de todo o estado. E aí eu vou lá fazer uma apresentação, eu sou palestrante da noite. É óbvio que o meu cérebro, um dos sistemas lá, aquele primitivo, diz assim: Ih, Giovanni, cara, você vai entrar numa encrenca. Imagina, cara, você vai lá em Maringá com todos aqueles empresários, todos os empresários importantes, e você vai lá, cara, você vai colocar a tua carreira em risco. Que tal se der errado? Que tal se não dá certo? Aí tem um outro cérebro, tem um outro lado, outro sistema diz assim: não, Giovanni, que é isso, cara, se prepara. Você sabe como é que é, você sabe como eu preparo a estrutura, você tem lá o teu método, faça o estudo certinho, eles já disseram para você qual é o tema, qual é o objetivo do evento. Então, cara, se prepara. E o outro diz assim: não, Giovanni, esquece isso, cara, não vale a pena, você vai colocar tudo em risco. E eu diz assim: ô, cérebro, fica quieto aí, eu vou lá. E aí eu vou lá, preparo toda a minha palestra, preparo toda a minha apresentação, porque eu sou um apresentador confiante, sei qual é o método, sei como é a forma, eu organizo, vou lá e faço a apresentação e dá tudo certo. Então o meu medo natural, ele me força a preparar e estruturar a palestra, que nem eu já apresentei na palestra anterior, no vídeo anterior que está aí embaixo, que é só você assistir, que eu disse lá como que a gente faz a preparação. Se eu vou falar 15 minutos, pelo menos durante uma semana, 2 horas por dia eu vou preparando. Então, como eu sabia que a apresentação tinha 1 hora, eu fiquei durante 2 semanas preparando. Todo dia eu preparava um pouco, todo dia eu preparava o conteúdo, separava para chegar no dia lá eu tenho a estrutura toda organizada. Eu preparei uma abertura, eu preparei a linha mestra da apresentação e o final. Puf, deu certo. Então, o medo natural é um medo bom, porque o medo natural ele faz com que eu tenha cuidado e eu tenha um foco na preparação da apresentação. Então, esse é o medo bom, o medo natural. Aquele medo que todos nós temos, que nos protege. Agora, o que é o jeito errado? O jeito errado é eu alimentar o sistema primitivo que tem o medo irracional, desproporcional e irreal. O medo desproporcional e real, que não existe, ou acima daquilo que é o medo natural, ele me prejudica, porque ele vai criando dentro de mim um conceito e algumas informações que vai me prejudicar. Porque ele vai fazer com que eu gaste energia desnecessariamente. Então o nosso cérebro, esse sistema que está dentro da estrutura do nosso cérebro, sistema 1, sistema 2, ele cria hormônios, é tão interessante isso. Eu vou contar uma história de Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. Eu vou contar uma história para você entender como que funciona isso na prática. Vou contar uma história bíblica, do maior psicólogo que já existiu na Terra, do maior psicólogo que já caminhou na Terra. Uma vez Jesus estava pregando lá no templo, e provavelmente ele estava pregando ao ar livre. Porque diz a história que enquanto Jesus estava pregando, ensinando, ele chegou perto dele, chegou os fariseus,
e empurraram uma mulher no meio da aula dele. Imagina ele dando aula, ensinando as pessoas que estavam ali. E no meio da aula dele, os fariseus vêm e empurram uma mulher que eles disseram que era adúltera. E ele, durante a aula, é interrompido por essa turba de fariseus que empurram uma mulher adúltera. E eles jogam ela no meio da aula dele. E daí a história bíblica diz assim, que eles pegaram e fizeram um questionamento para ele. Disseram assim, e aí, mestre? E aí, mestre? Eis aí uma mulher adúltera. Nós pegamos ela em adultério. O que nós devemos fazer com ela? Eles pegaram Jesus na aula dele, e ele era um pregador que dizia que nós devíamos ter compaixão, que nós devíamos ter amor. Só que a lei dos judeus dizia que uma mulher, quando ela fosse pega em adultério, a mulher e o homem deveriam ter sido levados ao julgamento. Mas os fariseus hipócritas levaram a mulher e jogaram ela na aula dele. Jesus, como o maior psicólogo que já existiu na Terra, a história diz o seguinte, que ele se abaixa e começa a escrever na areia. Como ele começa a escrever na areia, por isso que eu deduzi, no meu estudo, que ele estava pregando, ensinando ao ar livre, lá no terreno do templo, não dentro do templo, porque ele escrevia na areia. Naquele momento, então, que Jesus está dando a aula e essa mulher é jogada no meio dele, imaginem o medo que essa mulher estava tendo. Porque os próximos passos para ela era o apedrejamento. Então, provavelmente, essa mulher estava vivendo uma experiência do medo desproporcional. Ela vai morrer, apedrejada. E provavelmente todos os que estavam ouvindo Jesus, e provavelmente os apóstolos deviam estar ali também, provavelmente nessa hora muitos deles tiveram medo desproporcional e irracional. Porque agora, olha só, além da mulher que será apedrejada, Jesus também está numa enrascada. Mas Jesus, como o maior psicólogo que já andou na Terra, que conhece como funciona o sistema 1 e como conhece como funciona o sistema 2, a história diz que Jesus se abaixou e começou a escrever na areia. Isso é uma técnica. Quando ele começou a escrever na areia, provavelmente, ele deve ter escrito Deuteronômio. Por que provavelmente ele escreveu Deuteronômio? Porque há um entendimento que depois que ele escreve na areia, os fariseus observam o que ele escreveu e provavelmente ele colocou uma passagem das Escrituras. E provavelmente a passagem das Escrituras, eu falei Deuteronômio, porque ela diz nessa passagem que todo aquele que for acusar alguém entre os judeus nunca podia ter vivido aquela experiência que está acusando. Então significa que se aqueles acusadores, em algum momento da vida deles, eles tiveram uma experiência com adultério, nenhum deles poderia, naquele momento, ser juiz. E ele, pela inteligência dele, ele escreve, e a história diz que aos poucos eles vão indo embora, largar as suas pedras. O que tem a ver isso, Giovanni, com medo? E o que tem a ver isso com a emoção? Eu vou explicar isso para você agora, por que Jesus era o maior psicólogo que já existiu. Agora, na era moderna, Daniel Goleman descobriu que esse sistema nosso, a partir do momento que ele está em perigo, a partir do momento que ele está em risco, que expõe a minha segurança, esse sistema, a primeira coisa que ele faz é enviar todo um sistema de energia de força para as mãos, para que eu possa lutar e me defender, para as pernas, para que eu possa, naquele momento de tensão, correr, ou ele coloca todo um sistema de energia nos meus músculos, para que eu possa ter força para combater. Daniel Goleman, inteligência emocional.
Há 2000 anos atrás, Jesus já ensinou esse tipo de conhecimento através das Escrituras. Eu não sei se você sabe, eu vou continuar explicando isso, mas eu não sei se você sabe que essa energia do medo, essa energia emocional, é capaz de fazer coisas excepcionais, extraordinárias. Eu tenho um relato de uma história, de uma mãe que estava distraída e o seu filho brincando na calçada, o carro que estava parado, ele perde o controle e ele começa a descer devagar. E quando a mãe percebe que o carro está descendo devagar em direção ao seu filho, o carro entra e as rodas ficam em cima das perninhas do bebê, da criança que estava brincando lá. Quando a mãe olha a criança, ela corre até o carro, ela pega nas rodas do carro, ergue o carro e tira seu filho de baixo e ela pega ele e abraça ele carinhosamente. As pessoas que estavam em roda, ficaram extasiadas. Elas assim, você viu o que você fez? Elas assim, o quê? Você viu o que você fez? O quê? Sim, salvei meu filho. Não! Você ergueu o carro e tirou ele de baixo. Daí ela se deu conta do que ela tinha feito. Isso é um fato real. Se eu disser para você agora, para você correr 100 metros numa corrida, você vai correr. Agora, se eu colocar um Doberman, um Rottweiler atrás de você, você vai correr como você nunca correu na sua vida. Emoções, energia criada pelo sistema primitivo que está além do nosso controle. Então, quando Jesus se abaixou e ele começou a escrever na areia, ele fez uma técnica. Daniel Goleman descobriu na inteligência emocional que demora 10 segundos para o nosso cérebro enviar de uma forma muito rápida energia para nossas mãos e muito rápida para as nossas pernas. Em 10 segundos era o tempo que primitivamente o homem lá na antiguidade ele precisava para fugir, para se esconder ou para ele lutar. 10 segundos. Jesus então ele se abaixa e ele durante 10 segundos ele escreve na areia. E durante esses 10 segundos que ele escreve na areia, é o tempo que dá para aquelas pessoas, os hormônios que estavam com as pedras nas mãos, com a energia da emoção, da raiva, do ódio, que queriam apedrejar ele, porque ele pregava compaixão. E naquele momento, 10 segundos foi suficiente para aqueles homens raciocinarem, voltarem à razão e fazerem uma análise sobre as suas vidas. Quando ele levanta, ele diz assim: quem de vocês que não tem nenhum erro, ou seja, que não cometeu nenhum erro baseado naquilo que vocês condenam, que atirem a primeira pedra. Como ele já tinha feito um trabalho de 10 segundos, os hormônios tinham gerado energia, mas a energia já tinha voltado para o cérebro novamente nos 10 segundos, eles largaram as pedras e foram embora. E aí ele fez um trabalho emocional magnífico com aquela mulher. Ele foi até a mulher e disse assim: e você, mulher? Daí ela olhou para ele assim: não tenho o que dizer. Então ele disse assim: então vá e não erres mais. Eu te perdoo. E ela fez uma transformação na sua vida também naquele momento. Inteligência emocional, medo. Jesus não teve medo. Naquele momento ele usou a inteligência racional para fazer um controle das emoções, para que ele pudesse gerenciar essa energia irracional, desproporcional e irreal. Então, esse medo não deve fazer parte da sua vida. Esse medo não faz parte do medo da experiência da vida de um apresentador confiante. Esses dias eu fui conversar com 30 empresários, os maiores empresários da região, e eu tinha que apresentar para eles o nosso projeto. Se eu fosse, nesse momento,
uma pessoa que tivesse medo irracional, desproporcional e irreal, porque eu vou conversar com os maiores empresários de toda a região para apresentar aquilo que precisamos apresentar, porque nós temos um projeto, nós precisamos do apoio deles. Se eu tivesse qualquer tipo dos três medos, irracional, desproporcional e irreal, eu não iria falar com eles, porque eu entenderia que eles seriam uma ameaça. Que eles seriam uma ameaça, que eu poderia não dar certo e podia dar tudo errado. Não. O meu medo natural, porque eu vou enfrentar pessoas extremamente preparadas, me capacitou para anteriormente organizar uma estrutura de uma apresentação perfeita, que eu pudesse falar bem, conquistar aquelas pessoas e obter resultado. E nós tivemos 100% de resultado a partir dessa apresentação confiante. Mas o medo natural, ele faz parte. E aí, dentro desse conceito, esse é um medo bom, é uma emoção boa, que nos ajuda a capacitar e nos ajuda a nos prepararmos. Então, sempre nós vamos ter medo, sempre. Faz parte da vida de um apresentador, de um palestrante, o medo, mas o medo natural. O medo que me capacita para não atravessar a rua quando vem vindo um caminhão. O medo que me dá prudência para não passar numa situação que eu entendo que ela é perigosa, que coloca a minha vida em risco. Então esse medo natural, ele serve para nos proteger. Então a oratória, a apresentação é uma habilidade. E se eu capacitar você, se eu mostrar para você como é que eu faço uma abertura, como é que eu faço uma estrutura de uma apresentação, se eu mostrar para você como você faz um encerramento, com certeza você estará apto e capacitado, habilitado para fazer uma apresentação perfeita. Falar bem, conquistar pessoas e obter resultados. E esse medo natural vai sempre estar junto com você. E aí tem uma técnica que eu vou mostrar para você agora. A primeira coisa que nós temos que fazer, volto a explicar de novo como já fiz nos outros vídeos. A primeira coisa que você precisa fazer, 3 dicas para fechar. Antes de eu começar esse vídeo, eu fiz isso. Um dia cansado, um dia tenso, um dia corrido, mas eu preparei a sala, preparei o jogo de luz, preparei o celular, conectei no Facebook, testei. A primeira coisa, eu respirei, eu me acalmei, fiquei calmo, coloquei todo o sangue no meu cérebro, gerenciei os meus pensamentos, para que desse tudo certo, para que eu pudesse falar para você. Então, a segunda dica, o foco era vocês. Eu queria trazer esse conhecimento para você. Eu queria trazer essa experiência para você do medo, que o medo é uma energia, que o medo é um pensamento, que tem 2 cérebros, 2 estruturas dentro do nosso cérebro, sistema 1 e sistema 2, um sistema emocional e um de razão, racional. Um sistema límbico, que é animal, que é primitivo, e um neocórtex, que é inteligente, que quer que você tenha oportunidade, que ele quer que você cresça profissionalmente, que ele quer que você saia da sua cadeira, que você está aí na sua posição, que você eleve-se acima da sua capacidade, que se o trabalho que você tem, ele não agrega paixão a esse trabalho, que você possa buscar uma nova oportunidade, que você possa continuar crescendo, que você possa se desenvolver na sua carreira, que você não fique por medo irracional, desproporcional e irreal sentado na sua cadeira fazendo filme. Porque o seu cérebro diz assim, ô João, Maria, Salete, vai lá e fala com ele. Daí ele diz assim, mas não dá, é uma ameaça. Eu vou lá falar com ele, ele vai. Aí o cérebro vai dizer, não faz isso, não. Esse mesmo cérebro que diz que não é para você fazer dieta, que não é para você fazer academia, que não é para você caminhar, que não é para você fazer jejum, que não é para você isso ou aquilo, é o mesmo cérebro que não deixa você crescer na sua carreira profissional. Ele fica lá dizendo para você que você não deve estudar. Para que estudar? Estudar não leva a lugar nenhum. Ele diz que não é para você ler, que não é para você ler um livro, o livro é muito grosso. Escutar um vídeo do Giovanni 20 minutos. Para que perder tempo com isso? Vai lá, esquece isso, não dá bola para isso, isso não serve para nada. Serve. Isso vai fazer diferença na sua vida pessoal e na sua vida profissional.
Esse cérebro, ele fica sempre dizendo para você que você não deve fazer as coisas. Domine ele, diz para ele, fica quieto. O próprio Augusto Cury, nosso psiquiatra, que é meu psiquiatra, que eu sou um adepto, já fiz curso com ele, li todos os livros dele, ele sempre diz que você deve ficar falando com esse seu cérebro, que fica dizendo para você não fazer as coisas. Que quando você encontrar uma pessoa na rua falando com o seu lado do cérebro, que está dizendo que não é para fazer, converse com ela. Não é louco quem fala na rua sozinho, porque quem está falando sozinho está falando com o seu sistema 1 e sistema 2. Seus sistemas estão conversando. E quando eu converso com o meu outro sistema, que não quer que eu avance, que não quer que eu progrida, que não quer que eu estude, que ele quer que eu procrastine, que eu fique dentro da caverna, eu vou dizer para ele assim, ei cara, fica quieto, lá fora da caverna tem um mundo de oportunidades. E essa é a última dica. Quando você quiser fazer uma apresentação, quando você tiver que fazer uma apresentação, você vai ter que avaliar se ela é uma ameaça ou se ela é uma oportunidade. Se ela é uma ameaça, é porque você está focado no medo irreal, desproporcional e irracional. E o seu cérebro diz para você que isso é uma ameaça para você. E ele assusta você de forma que você não se mova e que você fique dentro da caverna. O seu cérebro primitivo quer que você fique dentro da caverna, que você não progrida, que você fique deitado na cama, que você fique sentado, que você fique sedentário. E o outro cérebro está dizendo para você, levanta daí, pare de sofrer, pare de fazer isso. Você acha? Tá cheio de gente, eu conheço um monte de gente que não tem perna, que não tem braço, que não escuta, que não fala e que vive o dia todo fazendo alguma coisa para sair da caverna. E muitas vezes você tem as duas pernas, você tem os dois braços, você tem os olhos, você tem o paladar, você ouve e você fica sentado, às vezes fica deitado, fica sem se movimentar. Fica aí sentado, procrastinando de medo irracional, desproporcional, irreal, que o seu cérebro cria e que ele não existe, querendo que você fique dentro da caverna e que você fique uma pessoa que não faça aquilo que você veio para fazer. Você veio para ser um vencedor, você veio para ser um apresentador confiante, você veio para ter paixão pelas coisas, você veio para realizar seus sonhos. Foi para isso que você veio. Essa é a sua jornada. E eu quero ajudar você, na sua jornada, a se tornar um apresentador confiante, que apresente seus projetos, que os seus talentos sejam despertos, que você consiga ter êxito na sua vida pessoal e profissional. Eu sou Giovanni de Souza, que ajudo pessoas comuns a se tornarem apresentadores confiantes, que falam bem, que conquistam pessoas e obtêm resultados, que saiam de uma posição de acomodado, de procrastinação, de dentro da caverna, e que vá viver o seu sonho lá fora, onde tudo é possível. Valeu? Que essa apresentação possa fazer a diferença na sua vida. Eu creio que eu vim aqui para fazer com que você se movimente e que você deixe de lado os seus medos irreais, desproporcionais e irracionais, porque isso é energia que não serve para nada. E o medo natural, ele orienta você para você fazer o que tem que ser feito. Valeu?